nós vamos fazer agora, né, um exemplo de aplicação, né, dessas teorias cinemáticas, né, para movimento curvilíneo, né. Então a gente tem aqui, né, duas polias, né, e essas duas polias, né, elas têm uma conexão por uma correia, né, que passa por essas duas polias, né. O enunciado está dizendo então, né, que a direção de movimento de uma correia ela é alterada pelas duas polias mostradas na figura abaixo, né. Se a polia A, né, ela aumenta a sua velocidade numa razão constante com o tempo, né, razão constante com o tempo, né, de aumento de velocidade, significa que a aceleração angular é constante, né. A velocidade está aumentando em uma proporção constante, uma razão constante com o tempo. E essa velocidade aqui da polia A, ela está iniciando em 20 RPM, 20 rotações por minuto, e está terminando aí em 120 RPM no final, né. Nossa velocidade angular está aumentando aqui na polia A em 5 rotações completas, quer dizer que a polia A ela gira 5 vezes, né. Se a gente considerar então que a posição angular da polia A inicial é 0, a posição final, chama θ aqui, é de 5 rotações. A gente pode converter isso depois aqui para radianos ou coisa do tipo, tá? O problema então está pedindo para calcular a aceleração do ponto P, né, que é um ponto aqui em contato, né, com a nossa polia e a correia, né, no instante em que B, né, em que a polia B, ela tem uma velocidade angular de 30 RPM. Notem que o enunciado não está dando nenhuma informação de tempo, né? Isso já nos remete, né, àquelas equações que a gente andou deduzindo, né? Quando não tinha variável tempo, a gente eliminava ela de alguma forma, né, na nossa dedução. O problema está dizendo que a polia A tem raio 100 milímetros e a polia B tem raio de 150 milímetros, né? Acho que todo mundo deve estar entendendo o movimento desse sistema, né? Mas a gente tem uma correia A passando pela polia A aqui, ela vai aqui para cima, e a polia B está numa posição perpendicular da polia A, né, e faz com que a correia se dirija nesse sentido, né. Então, se a polia A estiver girando assim, a polia B vai estar girando assim. Elas têm diferenças de raio aí, portanto, a gente vai ter movimentos angulares diferentes aí nas duas polias, né. Que mais? Então, isso aqui é um exemplo, né, de movimento curvilíneo, né. Se a gente pegar cada ponto dessas polias, né, acompanhar um ponto qualquer, né, localizando a polia, a gente enxerga, né, um movimento curvilíneo. Na verdade, um movimento circular, né, bem simples aí. Então, a gente vai dar uma analisada nesses movimentos do sistema, né, aqui nesse problema, usando, né, também, né, as coordenadas normal tangencial que a gente utilizou agora, né, para entender o movimento daquele ponto P da nossa polia, certo? Então vamos resolver o problema agora, né? Eu vou lá para o nosso quadro. Então eu copiei aqui a figura, né, só para a gente se guiar nesse início do problema, né? Vamos considerar para resolver ele que não tem nenhum escorregamento entre a polia e a correia, né? Obviamente, se a gente tivesse escorregamento entre um e outro, né, a gente ia recair num problema de atrito e tudo mais, que não é o caso aqui nessa solução bem simplificada. Então vamos supor que não há nenhum deslizamento, né, entre a polia e a correia, e os dados que o problema está dando, né, são que o raio da polia A é 100 milímetros e da B é de 150 milímetros. Vamos evidenciar os dados que a gente tem aqui e converter eles para uma unidade mais conveniente, né? Então, velocidade angular inicial da polia A gente viu pelo enunciado que ela começa com 20 RPM aqui. Então, estou chamando isso de ômega A0. Vou converter isso para radianos por segundo, né? Aqui é um macete para conversão de unidades, tá? Isso aqui vale para quase qualquer coisa, né? 20 RPM é 20 rotações por minuto, certo? 2 pi radianos
corresponde a uma rotação. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Tá? Então eu estou sempre fazendo razões aqui, multiplicando o 20 RPM por razões de grandezas equivalentes. O que acontece aqui? Rotação, eu corto com rotação, tá? Isso aqui é um macete, né? Não é nem muito correto, né? Mas serve para a gente lembrar desses fatores de conversão. Então, para converter 20 RPM para radianos por segundo, é só multiplicar por 2π e dividir por 60 aqui, que a gente tem então 2,064 radianos por segundo de velocidade inicial da polia A. Faço a mesma coisa para a velocidade final, né, que era de 120 RPM segundo enunciado, multiplico por 2π sobre 60 e a gente tem uma velocidade final da polia A de 12,566 radianos por segundo. Lembrando que a aceleração da polia ela é constante segundo enunciado. Posição angular inicial da polia A, isso aqui é um valor um pouco indiferente, né? Porque a gente não sabe exatamente qual que é a posição angular inicial ou qual que é a referência para a gente colocar essa posição inicial. Então, qualquer valor que você colocar aqui vai funcionar para o nosso problema nesse caso. Vou considerar, para simplificar, que a posição inicial da polia A era 0 radianos e ela andou 5 rotações completas. Então, a posição final da polia A é 5 rotações ou 5 vezes 2π radianos, que dá 10π radianos. Né? A polia B, ela tem rotação, velocidade angular, de 30 RPM, no instante que a gente quer saber a aceleração dela, né? No ponto P. Então, ômega da polia, né, é de 30 RPM vezes 2π sobre 60 dá π radianos por segundo. Então, dando continuidade aqui, se a gente equacionar agora a polia A gente sabe que essa polia A, conforme enunciado, né, ela tem uma velocidade angular constante. Né? Então, vou chamar essa aceleração de ômega A, que eu sei que ela é constante. A gente sabe, pelas equações de cinemática, né, embora isso aqui seja movimento angular, essas relações entre aceleração, velocidade e posição são as mesmas que para o movimento retilíneo, lá que a gente tinha visto antes. Né? Então, aceleração angular é derivada da velocidade angular é derivada da posição angular aqui no tempo. Lembrem que a gente não tem a variável tempo nesse problema. Né? Então, eu quero achar, né, essa aceleração angular da polia A. Para isso, eu vou isolar dt aqui nessas duas equações, e a gente tem d ômega A sobre alfa A, que é igual a dθ sobre ômega A. Jogando ômega para um lado e o alfa A para o outro, a gente tem essa equação simples aqui. Só que, lembrando, a gente viu algo muito parecido lá no caso do movimento retilíneo. Né? Vou integrar essas duas equações aqui e estabelecer os limites de integração. Né? Então, vamos considerar como limites, né, posição angular inicial até a posição angular final da polia A, velocidade angular inicial, velocidade final na polia A também. Se a gente integrar essa equação, a gente, na verdade, vai conseguir basicamente uma equação de Torricelli, né, que a gente bem famosa aí, né, do ensino médio, na parte de mecânica básica, né, relacionando a velocidade angular final com a inicial, né, mais aceleração, posições angulares e sem a variável tempo. Né, isso aqui é exatamente igual à equação de Torricelli. Quero achar a aceleração angular da polia A, vou isolar esse termo. Então a gente tem essa equaçãozinha aqui. A gente sabe velocidade angular final e inicial da nossa polia, sabe posição final e inicial da nossa polia. Então, substituo os valores que a gente acabou de calcular no quadro anterior, consigo então o alfa A, que está dando aqui 2,44 radianos por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração aqui vai ser importante para a gente desvendar o movimento da outra polia e para saber o movimento daquele ponto P da polia B. Então, vamos passar agora para entender esse movimento da polia B. Né?
Primeiro de tudo, né, vamos pensar um pouquinho no movimento das duas polias, na verdade. Se a gente pensar em acompanhar o movimento de qualquer uma das polias, né, num ponto da superfície delas, que movimento que esse ponto vai estar fazendo? Basicamente, um movimento circular, uma circunferência aqui, que é basicamente o movimento curvilíneo que a gente está estudando. A cada instante de tempo, né, um ponto localizado nessa polia vai andar um arco de circunferência que eu estou chamando aqui de ds e vai formar um arco, né, um ângulo aí dθ durante esse período de tempo. Cada polia, né, tem um raio de ρ, que a gente foi identificado lá no problema anterior. Né? Esse raio aqui poderia ser, na verdade, nesse caso, o raio da trajetória curvilínea nesse caso. Né? Como o movimento é circular perfeito, né, esse raio é constante sempre. Né? Analisando isso, a gente pode usar uma relação trigonométrica simples, né, de árvore de circunferência. Né? Então, a gente tem ds é igual a ρ vezes dθ, né? Arco igual a raio vezes o ângulo do arco. Né? E se a gente dividir essa equação por dt, o que a gente vai ter? ds dt é igual a ρ dθ dt. Isso aqui é a mesma coisa que v, né, o módulo de velocidade do movimento ali circular, é igual a raio da circunferência vezes ômega, vezes a velocidade angular ali da nossa polia. Se eu derivar essa velocidade, né, lembrem que a aceleração tangencial no movimento curvilíneo é dada pela derivada aí desse módulo de velocidade. Né? Então, AT é igual a d derivada de ômega dt. No caso desse movimento circular da polia, o ρ é constante, então eu posso tirar ele da derivada e a gente vai ter simplesmente AT é igual a ρ vezes alfa, né? Derivada, que é a derivada de ômega no tempo. Então achei uma expressãozinha para aceleração tangencial e para velocidade aqui, contextualizando com a polia, né, no movimento circular simples. A gente não viu isso dessa forma, né, mas a gente viu o caso mais geral para um movimento curvilíneo mais complexo. O módulo de velocidade v, o que acontece? Né? A gente tem duas polias associadas aí no nosso problema. Né? Só para lembrar do nosso problema, a gente tem isso aqui. Né? E para que a correia, né, esteja transmitindo movimento, né, mesmo, o que acontece é que a velocidade, né, o módulo de velocidade na face mais externa da polia A tem que ser exatamente a mesma velocidade da face mais externa da polia B. Porque se não for assim, a correia ela vai dobrar ou coisa do tipo, ou ela vai escorregar. Algo que a gente já tirou da jogada lá no início do nosso problema. Tá? Então, vamos considerar que o módulo de velocidade V deve ser igual em A e no ponto P, certo? Nos pontos onde a polia está em contato com a correia, né, para manter essa continuidade de transmissão de movimento de uma polia para outra. Então, VA é igual a VP, certo? Portanto, ρA vezes ômega A é igual a ρB vezes ômega B. E, portanto, né, a gente consegue achar a velocidade angular inicial da polia B. A gente tem a velocidade angular final, né, lembre disso. Então, ômega B, 0, é igual a ρA sobre ρB vezes ômega A, 0 aqui. A gente substitui ρA e ρB. Aqui os valores estão em milímetros. Né? Você pode pensar que isso aqui é um pouquinho ruim de colocar na equação. Eu até posso converter para metros, mas não vai dar diferença nenhuma aqui. Tá? Normalmente eu sugiro converter para metros, mas não é o caso, não é uma necessidade aqui. Porque a gente tem uma divisão dessas duas variáveis aí. Então a gente vai ter 100 sobre 150 vezes 2,094, que é o valor que a gente calculou antes. Portanto, a velocidade inicial da polia B é de 1,396 radianos por segundo. Da mesma forma que com as velocidades, né, para manter a continuidade de movimento de uma polia para outra, a aceleração tangencial tem que ser igual na polia A, na face mais externa da polia A, e no ponto P ali de contato da polia com a correia, certo?
o mesmo raciocínio da velocidade, né? Normalmente quando a gente tiver sistemas com polias, com engrenagens, esse tipo de relação é sempre bem-vindo, né? Então, ρA vezes alfa A, né, a aceleração tangencial na polia A, é igual a ρB vezes alfa B. Se eu isolar alfa B, a gente consegue calcular a aceleração angular dessa polia, que também é constante, né? Então, alfa B é igual a ρA sobre ρB vezes alfa A. Portanto, a gente tem 100 sobre 150 vezes 2,44, que dá nosso alfa B de 1,627 radianos por segundo quadrado. Né? Lembrem agora o que a gente está querendo nesse problema. A gente quer a aceleração do ponto P da polia, certo? Vamos então analisar essa polia de novo para entender que tipo de movimento a gente está analisando aqui, né? Lembrem aí que a polia tem um movimento circular, né, como é de se esperar, e a gente está analisando um ponto P de contato entre a polia e a correia, tá? A gente já sabe, né, a aceleração angular da polia B, a gente sabe o raio, a gente sabe a velocidade angular, e a gente precisa analisar o problema um pouquinho melhor aqui. O que acontece? Esse ponto P está em contato com a polia, né? No instante que a gente está analisando, é como se esse ponto P tivesse aí um movimento curvilíneo, um movimento circular nesse caso. Portanto, né, o que a gente espera? Né, se a gente usar, né, coordenadas normal, tangencial aqui para descrever esse problema, né, a gente teria um eixo lá, né, tangencial, né, tangente à trajetória nossa, e um eixo normal apontando para o centro da trajetória aqui nossa, né. E, portanto, a aceleração do ponto P nesse instante é composta por dois componentes. Se a gente usar esses dois eixos coordenados, a gente tem que AP é igual a um componente de aceleração tangencial vezes o vetor unitário tangencial mais componente de aceleração normal vezes o vetor unitário normal aqui. Aceleração tangencial, a gente acabou de deduzir lá para trás, né? O raio de trajetória, ρ, B nesse caso, vezes a aceleração angular, alfa B, u t, mais a aceleração normal, né? Que nesse caso é v quadrado ou vp quadrado, né? Sobre ρb. Agora é só a gente substituir esses valores todos aqui e a gente vai ter nossa aceleração. O vp a gente não calculou anteriormente, mas esse vp aqui, lembrem aí que ele é ρ b, né, raio da polia B, nesse caso, vezes ômega B. A gente vai ter esse termo aqui ao quadrado, dividido por ρb, portanto, a gente fica sobrando apenas ρb vezes ômega B ao quadrado ali. Substituindo os valores, né, a gente vai ter, então, 0,15 metros vezes 1,627, que é o alfa B, o t, mais 0,15 vezes π quadrado, que é o ômega B aqui. Tá? Só estou substituindo os valores, aqui vezes o n. Então, a gente tem uma aceleração no ponto P, no instante de tempo pedido, de 0,244, o t, mais 1,480, o n. Né? A gente tem esses dois componentes de aceleração. Por quê? Porque o ponto P que a gente está colocando aqui, ele está em contato com a polia e tem que ter, então, esses componentes de movimento curvilíneo. Né? Um componente tangencial relacionado à taxa de variação de velocidade aí, e o componente normal relacionado, né, à curvatura dessa trajetória. Então o problema estava pedindo isso, só que é uma aplicação, né, de movimento curvilíneo, né, para esses casos de polias, né, um problema bem tradicional aí de engenharia, né, onde a gente tem uma conexão de elementos mecânicos rotacionando aí nesse caso.